Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste domingo, dia do Senhor, 11º domingo do tempo comum. Comecemos o nosso dia na certeza de estarmos na presença do nosso amado. O divino que nos habita, que nos dá energia, que nos anima e que nos faz estar com propósito, para servi-lo e para amá-lo. Comece o seu dia, portanto, respirando a presença de Deus, colocando sua atenção na tua respiração, deixando que esta tua respiração te conduza ao encontro do teu amado, Deus, que se encontra no centro do teu ser, no teu coração. Por isso, coloque sempre sua atenção na tua respiração e deixe que Deus te conduza, ou que você seja conduzido ao encontro de Deus. Meditemos a palavra de Deus deste domingo. A leitura primeira do Êxodo 19 nos coloca no caminho com Moisés, no caminho do Sinai, o Monte Sinai. E ali Moisés é chamado à oração, ao encontro com Deus. Moisés pede orientação para um povo teimoso, um povo que não quer seguir as leis, as normas do caminho. E assim, Moisés subiu ao encontro de Deus. E ali então, escuta de Deus, aquele que faz, que conduz o seu povo, aquele que dá vida, que alimenta seu povo nos momentos necessários. E Deus então, dentre tantas belezas desta leitura, destaco duas coisas. Primeira, Deus então diz a Moisés que dirige ao povo assim: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a porção escolhida dentre todos os povos, porque a terra é toda minha. Se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança. Ouvir a voz de Deus só é possível quando nós calamos a nossa. Do contrário, não é possível ouvir a voz de Deus se nós estamos sempre falando. É preciso nos calar para deixar que a voz de Deus seja ouvida, escutada por nós. É preciso obedecer à aliança de Deus, essa coincidência de duas vontades. É preciso guardar esta aliança e viver com intenso zelo esse ensinamento de Deus, e assim seremos parte da sua família. Segunda coisa que o texto nos destaca é que, vivendo esses princípios que apresenta o autor sagrado, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, diz o autor sagrado. Ou seja, se vivemos os mandamentos, se escutar a sua voz, seremos constituídos uma família divina, família de Deus. Por isso, é fácil ser família de Deus. Basta escutar mais sua voz. Basta guardar a aliança de Deus, para assim pertencermos à sua família de forma digna e fiel. O evangelho que nos traz hoje a igreja é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 36 até o capítulo 10, o versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estava cansada e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade.
Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu. Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, percebamos a preocupação de Jesus. Jesus que tem toda uma preocupação voltada para o cuidado, para a manutenção e para o crescimento da sua obra, a obra de Deus. Meditemos esse evangelho em 3 pequenos momentos. O primeiro trata desta preocupação de Jesus. Ele compadeceu-se dessa multidão, porque estava cansada e abatida como ovelha que não tem pastor. A ovelha que não tem pastor é um rebanho desorientado, cada um vai para o seu lado. Ninguém tem um norte. E Jesus tem compaixão. Compaixão não é ter pena, é colocar-se no lugar do outro, é sentir a dor do outro, e por isso eu coloco-me no lugar dele e ajudo aquela pessoa. E Jesus reconhece: a messe é grande. No entanto, são poucos operários, poucos são os trabalhadores. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhador para a colheita. Essa é, digamos, uma introdução e um resumo de toda esta obra de Deus. Deus, Jesus, que se preocupa e quer encontrar um caminho, uma solução para esse problema, a falta de operários, para ajudar este rebanho desorientado, para ajudar esse rebanho que falta pastor. Segundo momento do texto, Jesus então encontra uma solução. E a solução de Jesus é escolher 12 pessoas, 12 homens. Primeiro, Jesus vai dizer para que quer escolher. Ele vai escolher para dar poder a estas pessoas. Não um poder qualquer, mas o poder de expulsar os espíritos maus e de curar de todo tipo de doença e enfermidade. Esse é o primeiro papel do discípulo. O papel de expulsar todos os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Dito isso, Jesus pode escolher seus discípulos. Já disse para que quer escolhê-los. E aí, ele escolhe 12 e os denomina cada um. Todos estes são homens conhecidos pela comunidade, mas que não vêm de nenhuma universidade rabínica, que não têm nenhum mestrado, nenhum doutorado. São homens comuns, mas que têm um grande desejo de segui-lo. Aceitaram, disseram: eis-me aqui, Senhor. Por isso Jesus os escolhe. Jesus os escolhe para os capacitar. Depois de ter os capacitado, Jesus os insere no meio da comunidade. Caríssimos irmãos e irmãs, dentre estes também está aquele que vai traí-lo. Não importa. Jesus quer que todos estejam ali para servi-lo, para expulsar todo tipo de espírito mau, para curar todo tipo de enfermidade. Esse é o primeiro papel de todo e de toda discípulas e discípulo do Senhor. O último momento do texto, o terceiro momento, Jesus agora envia esses 12 discípulos com as seguintes recomendações, mais recomendações. Ele já sabe qual é o seu papel: expulsar os espíritos maus, curar
todo tipo de enfermidade. Jesus acrescenta mais responsabilidade e diz: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para isso que ele escolheu as ovelhas perdidas, um rebanho que parecia que não tinha pastor. E Jesus os convida, os chama justamente para que seja o pastor dessas ovelhas. Por isso, vão primeiro as ovelhas perdidas. Por isso, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois Jesus diz: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graças deveis dar. Caríssimos irmãos e irmãs, não precisa mais clareza do que isto. Jesus está enviando seus discípulos e o mantra que deve os acompanhar é: o reino dos céus está próximo. Não é só que o reino do céu está perto, mas é que o reino de Deus já está aqui. Está próximo quer dizer, já está atuando o reino de Deus. Já está acontecendo. A ação dos discípulos já é um acontecimento, uma manifestação do reino de Deus. Por isso Jesus é muito claro: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Esta é a missão discipular. E lembra, de graça recebestes, ou seja, recebemos os dons de Deus. De graça também os devemos dar. Não vendamos os dons que de Deus recebemos, como muita gente na igreja fazem isto só se pagar. Só vou tocar o violão, só vou cantar se me der uma gorjeta. Do contrário, não vou fazer isto. Ou seja, eu entendi muito mal o texto do Evangelho de hoje. De graças deveis recebestes, de graças deveis dar. Concluo com aquilo que Paulo nos ensina na carta aos Romanos, quando lembra que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Facilmente poderíamos morrer por alguém que é bom, que é justo. Agora, morrer por alguém que é um criminoso, que é pecador, é bem mais difícil. Sim, lembra Paulo? Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda vivíamos na sarjeta do pecado. E Jesus deu a vida por cada um de nós. Ou seja, éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Ele e pela a sua morte. Ou seja, Jesus dará a vida por nós e ainda, em troco, nos dar o perdão dos nossos pecados. Abracemos este Deus amoroso, este Deus cheio de misericórdia, que nos ama. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. O perdão de Deus é o coração da sua entrega na cruz. Recebamos este perdão e deixemos ser conduzidos e conduzidas pela misericórdia de Deus, que nos abraça, que nos ama e que nos dá sempre o seu amor à medida que necessitamos. Não esqueça de deixar sempre o seu like no canal Sopro de Esperança, neste canal que vos falo. Compartilhe com seus amigos, com mais pessoas, para que assim o Evangelho chegue mais longe, a mais famílias. Não esqueça de deixar seu like, é muito importante, para que assim esta plataforma possa divulgar mais e disponibilizar esse nosso conteúdo. Agradeço a sua disposição em me ouvir e estar comigo aprendendo o que Deus nos fala por meio da sua liturgia da palavra. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.